Olá, pessoal. Vamos então dando continuidade, né, à parte de tecido ósseo, né, variedades de osso, onde agora a gente vai estar estudando, né, ou vamos estar apresentando para vocês a parte de classificação macroscópica e microscópica dos ossos, ok? Então, nesse contexto, a gente tem o osso compacto e o osso esponjoso, como demonstrado nessa figura aqui na esquerda. O osso compacto é esse osso aqui da parte externa, como vocês podem já observar, e nessa microscopia, nessa ecografia, a gente observa bem a diferença do osso, como o nome já diz, é compacto, né? O osso é mais externo, mais denso, e o osso esponjoso, com essas trabéculas, essas lacunas que ficam aqui no interior do osso, ok? Então, a gente tem o osso compacto, o osso esponjoso, e esse tecido ósseo compacto, como vocês vão estar observando, né, aqui na parte externa, ele vai ter, de forma, né, quando a gente olhar principalmente cortes, né, a gente vai conseguir observar essa associação, essa extensa vascularização, esses espaços aqui que é onde ficam os osteócitos, e no tecido ósseo esponjoso já tem um espaço maior, que é onde realmente fica aqui no meio aquele tutano, aquela gordura também, né? Às vezes a gente come, né? A gente come essa gordura e essa parte marrom toda, que é onde fica a nossa medula óssea, ok? Então, a partir desse tecido ósseo, né, em variedade do osso, a gente tem essa classificação histológica microscopicamente, quando você agora olha no microscópio, a partir de uma coloração ou de um processo de próprio ressecamento, né, do osso, você observa aí o osso imaturo, primário ou lamelar, e o osso maduro, secundário ou lamelar, né? Qual é a diferença? Vocês vão ver que as lamelas são essas estruturas aqui espaçadas entre os ossos, a gente vai estar falando disso daqui a um pouquinho, mas o osso imaturo é um osso que ainda não tem ainda está em processo de formação, né? Muito encontrado aí no embrião, né? As fíbulas são irregulares, mecanicamente ele é mais fraco, tem menos cálcio, né? Menos mineralização, e é pouco frequente no adulto, né? A gente tem ele um pouco nos alvéolos dentários, nas inserções de alguns ligamentos e tendões de ossos, né? Regiões onde sofre aí muita reabsorção óssea, etc. E a maior parte do nosso osso aí no adulto é o osso maduro, secundário ou lamelar, que tem a disposição dessas fibras de colágeno formando lamelas. É um osso mecanicamente muito mais forte, mais mineralizado, e esse é o osso que é o predominante aí no nosso esqueleto, ok? Então, a gente vai observar um pouquinho mais em detalhe, microscopicamente, como é esse osso, né? Essas membranas conjuntivas, né? Como é que é o osso, né? Então, além de você ter realmente o tecido ósseo, esse tecido ósseo ele é revestido, né? Por membranas de tecido conjuntivo. Vocês lembram do tecido conjuntivo que a gente apresentou, né? Que, em geral, tem o quê? Tem aquelas células osteoprogenitoras, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um corte, né? Demonstrando, né? Um osso compacto, né? Boa parte aqui, né? No exterior, o compact bone, CB aqui, o osso compacto, do outro lado também o osso compacto, e na parte mais externa a gente tem o chamado periósteo, essa região mais externa, o periósteo, parece até um epitélio aqui, mas não é um epitélio, tá uma membrana de tecido conjuntivo, e na parte interna a gente tem o que a gente chama de endósteo, essa microcamada que no aumento maior, está dando poucas células, então vocês sempre tenham isso na cabeça. Peri, né, o que fica para fora, né, em volta, né, e endo, o que fica internamente. Então, aqui endósteo, né, superfícies internas e externas. E aqui a gente mostra, né, um processo de calcificação corado por hematoxilina e eosina, esse osso compacto dessa região. Aqui dentro seria a medula óssea, né, a chamada bone marrow, né? E é um pouco isso que a gente está destacando nesse pedaço. Então, aqui novamente, né, toda essa camada grande aqui de tecido conjuntivo, aqui o endósteo, e dentro aqui na coloração já o osso é mais maduro, tá? No próximo, a gente vai mostrando para vocês o quê? Dentro dessas membranas conjuntivas, né? Aqui a gente está numa epífise, né? Realmente a região externa, cabeça aqui do osso, né? Decalcificado, também corado por um corante padrão, né? Hematoxilina e eosina. E a gente também observa, né? Aqui, externamente, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma cápsula, né? Também de uma própria cartilagem.
também sendo observado, e aqui o processo de ossificação ainda sendo realizado. Num aumento maior, a gente pode observar, né, esse osso aqui em processo ainda de formação, a gente vê a parte mais calcificada já, né, mais escura, e a parte mais clara, que é a parte do osso trabecular ainda em processo de formação. Aqui os tipos celulares, o osteoclasto, que é o que faz a própria fagocitose, elementos de matriz, e o osteoblasto, que é a célula que secreta a matriz, osteoblasto e osteoclasto, né? E em volta aqui, a matriz aqui em processo de formação, né? E toda a região de ossificação aqui em processo de formação, tá? Então, é isso que a gente está observando. Na cabeça do osso, a gente vê bem o osso esponjoso, aqui SB, né? Spongious bone, né? Em inglês, né? Por isso que a gente vê SB, né? E outras estruturas, né? Aqui demonstrado BV, o que é isso? Blood vessels, né? São as nossas vasos sanguíneos chegando. Lembrando que o osso é uma região, é um tecido altamente vascularizado, ao contrário da cartilagem, que é um tecido já sem vascularização. Então, envolvendo aqui na epífise aqui essa cápsula de cartilagem que a gente viu, né? Então, volta na aula de cartilagem, vocês vão ver aqui que é a cápsula de cartilagem, que é aquilo que muitas vezes, né, quando você vai comer um ossinho, alguma coisa, aquela parte meio molinha que fica ali, aquilo ali é a cartilagem, né? Você normalmente não ingere o osso, você não come o osso, mas a cartilagem com um pouco de gordura, aquela coisa ali, você às vezes acaba ingerindo, né? Então, essas membranas conjuntivas que revestem o osso, o periósteo e o endósteo, né? As superfícies externas, como eu falei, tem o periósteo, o endósteo, a superfície interna, e essas membranas conjuntivas vão ter chamadas células osteoprogenitoras, né? Progenitor são células que vão dar origem a outras células, por isso chamadas progenitoras, e ósteo de osso. Então, elas estão envolvidas tanto com a nutrição, com o crescimento do osso, quanto a regeneração e reparação, tá? Então, como que a gente olha nessa estrutura desse osso, né? Que é um osso já maduro, né? Que é um osso que já está formado. Então, lembrando, você tem o osso imaturo e o osso já formado, né? Já em processo, ele pode sofrer remodelamento, né? Mas esse osso aqui já é um osso que já com uma certa estrutura. Esse osso já formado, né? O que esse osso tem em geral? Ele tem essa estrutura, né? Um osso maduro, né? Novamente, você tem um endósteo internamente nessa camada e o periósteo, né, na camada externa, células osteoprogenitoras, né, que vão dar novas células. E aqui no meio já o osso é maduro, né, o osso que a gente pode já determinar que é um osso que já sofreu um processo de formação. E como a gente pode identificar muito bem, a gente tem o que aqui? Vasos sanguíneos, né? E envolvendo esses vasos sanguíneos, a gente tem esse sistema, que é um sistema de projeções de células, chamadas de sistema de Harvard, né, onde os osteócitos, são que essas células maduras de osso, vão se conectando, né, conectam umas às outras, né, aqui mostra bem essa rede, né, então a gente tem esse chamado, essas conexões, né, entre as células, né, que fazem com que a nutrição que chega aqui por esse vaso sanguíneo aqui interno, aqui no meio, ele vá podendo, né, na região externa, toda aquela nutrição, através de conexão de células, você acaba chegando nas células mais externas. E aqui a gente vê essa organização, né, dando essas voltas, né, são as chamadas lamelas. Então, tem desde as lamelas circunferenciais externas até essas lamelas circunferenciais internas aqui, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo é um sistema de organização em que as células são extremamente bem organizadas e que a gente pode visualizar a partir de colorações, né? As fibras colágenas, elas são o quê? Helicoidalmente organizadas, tá? Então, a gente tem, novamente, células matriz, uma forma muito bem organizada aí nos ossos, né? Aqui mostrando para vocês essa questão, né? Como eu falei para vocês, aqui dentro, né? A gente tem um tecido, o osso, né? A parte mais interna onde fica a medula óssea, a gente tem um osso esponjoso, né?
Normalmente, a gente não tem esse sistema de vascularização de Harvard, o sistema de Harvard com esses vasos atravessando o osso, aqui na medula óssea, tá? Você tem a vascularização, mas não de forma tão organizada, né? Sem os canais, né? Realmente se formando, né? Estão muito bem definidos e a gente consegue observar a estrutura mínima, né? Óssea, né? É o sistema, né? Harvesiano ou Washington, que é composto por um vaso interno e aqui uma única região com todas essas estruturas aqui organizadas, todas as células circunferenciando, os osteós aqui circunferenciando. Isso tudo aqui a gente chama de um ósteo, que é toda essa estrutura. A gente vai ver várias dessas ao longo de um osso longo, tá? Mais uma vez, periósteo interno, endósteo externo, tá? Os canais que vão de forma, né, longitudinal ao longo do osso são chamados de canal de Harvard, né? Foi Harvard que descreveu isso, e os que ficam 90 graus para esse, aproximadamente, são chamados canais de Volkmann, tá? Que também foi outro pesquisador que denominou isso. E bem externamente aqui a gente tem essas fibras de Sharp, né? Que são fibras de colágeno, né? Próxima aqui do periósteo, tá? Que também vão se projetar, então dando toda essa consistência nesse osso aqui em formação. Lembrando que isso aqui é um osso, uma estrutura 3D, então você vai estar visualizando muitas vezes aqueles cortes, né? Então, é essa estrutura que a gente estava mostrando para você, né? Para vocês, né? Esse meio, esses aqui são os canais de Harvard, é o espaço, né? Isso aqui é uma coloração, né? Obtida por desgaste, né? Você deixa o osso desgastar, então você tem essas estruturas, né? O canal de Harvard fica aqui no meio, uma estrutura completa com essa volta que é o chamado ósteon, né? Várias células aqui com suas projeções, seus ósteons aqui chegando no processo aqui de vascularização aqui interior, tá? E aqui as lamelas circunferenciais na parte externa. Esses espaços, né, que a gente vê um vaso, né, lateral, são chamados canais de Volkmann, ok? Aqui a gente também vê uma microscopia que a gente chama de polarização, que é desvio da luz e que a gente consegue observar muito bem, né? Aqui, a parte externa, o periósteo, né? Provavelmente aqui o periósteo. E aqui, ósteo, né? Com essa organização aqui, esses espaços no meio, em geral, são chamados canais de Harvard. Então, para finalizar essa parte, deixar bem claro, o que a gente tem? A gente tem osso compacto, né? E a gente tem, dentro desse osso compacto, que é toda essa parte que a gente está vendo aqui, uma superorganização da vascularização e das células, tá? Isso pode ser observado também nesse próximo slide. Aqui no meio, né? Essa aqui é uma semicircunferência, né, um pedaço de uma circunferência. O canal de Harvard aqui no meio. Aqui, essas estruturas, né? Todas essas projeções, né? Que você vai vendo. Cada espacinho disso aqui é onde fica um osteócito e as células vão se conectando umas às outras, fazendo com que aquele nutriente, aquela vascularização que vem do canal de Harvard chegue até as células mais externas, tá? Através da microscopia de polarização, a gente consegue ver essa orientação, né? Em lamelas, né? Essas estruturas, né? Lamela, né? Um rocambole, né? Parece um pouco rocambole, né? Então, esses prolongamentos vai fazer com que nenhuma dessas células aqui fique sem o quê? Nutrientes, ok? Então, isso aqui é só mais um detalhamento. Cada uma desses espaços aqui é uma lamela, que o lúmen desse canal harvesiano nada mais é do que um vaso sanguíneo, e aqui cada uma dessas células aqui é um osteócito, tá? Aqui as conexões entre essa matriz calcificada que a gente tem das células, tá? Então, da conexão do vaso sanguíneo até a parte mais exterior, ninguém fica sem nutrição. Então, aqui, novamente, um osso obtido por desgaste, a gente vê bem, né, essas estruturas, né, aqui os osteócitos ainda deixando, né, esses espaços, e essas projeções das células se conectando umas às outras, tá? Esse processo, né, o processo do tecido ósseo, particularmente, ele sofre mas muita reabsorção óssea, né? Renovação, né, de turnover e reabsorção. Como eu falei para vocês, tem um controle hormonal, né? Um processo que depende muito da ação dos osteoblastos que sintetizam a matriz e osteoclastos que fazem o quê? A extração, né, a digestão daquela matriz.
E por que que isso é importante? É porque isso faz todo um controle, né? Também a partir de liberação, processo de absorção de captura de íons carbonatos que podem ser trazidos de volta para a circulação sanguínea. Então, o osteoclasto é aquela célula grande que eu falei para vocês, multinucleada. Essas células, muitas vezes, que têm muitos núcleos, porque elas fazem muita síntese de RNA mensageiro e muita síntese proteica. E dentro dessa síntese proteica, o osteócito tem essa região aqui clara, muito circunferencial, que a gente vê na histologia, que é um ambiente com pH bastante ácido, né? Um pH base, que vai fazer essa digestão aqui dessas enzimas, né? Então, aqui está esse osteoclasto interagindo com essa matriz óssea. Então, você tem essa célula, né? O osteoclasto é uma célula derivada dos macrófagos e monócitos, né? São células, então, que estão presentes, inclusive, na medula óssea. Como que ocorre esse processo? Aqui você não precisa memorizar e decorar, é só para vocês verem que essa célula que você tem, o monócito, né? Ela é formada a partir de MCSF, né? O Macrophage Colony Stimulator Factor, né? Um fator que faz com que você tenha diferenciação da célula progenitora até o monócito, e aqui você vai no processo de diferenciação celular, né, a partir de, inclusive, né, ligação de outras moléculas, os macrófagos, então, vão se fazer quase que endomitoses, né, os seus núcleos vão aqui estar sendo demonstrados. Você tem uma célula com vários e vários aqui núcleos, né, uma célula multinucleada, você consegue identificar. Na região de absorção óssea, você vai ter, né, caso esse osteoclasto ele seja recrutado, né, ou seja, trazido para funcionar, esse osteoclasto ele vai fazer esse processo de reabsorção óssea, né? Tudo isso é feito por quê, né? O osteoblasto ele também é uma célula, né, que pode já faz o contrário, né? O osteoblasto ele faz basicamente que o osteoblasto faz é que ele sintetiza a matriz, e nesse caso aqui ele vai sintetizar, inclusive, proteínas de matriz que vão dizer aqui para o osteoclasto, opa, vai lá, faz a sua determinada função, né? Que nesse caso aqui é a reabsorção óssea. Então, você tem um crosstalk entre o osteoblasto, que faz a síntese de moléculas importantes aqui para a síntese matriz, e também conversa bastante aqui com o osteoclasto, tá? Então, você tem, a partir dessa conversa, né, hormonal, né, você vai ter um balanço entre reabsorção e síntese óssea entre o osteoblasto e o osteoclasto, tá? Aqui é o que a gente consegue observar numa histologia, que na verdade é uma microscopia eletrônica de transmissão. A gente tem aqui essa lacuna, aqui está a lacuna de Rothschild, o compartimento subosteoclástico, e bem aqui embaixo a gente tem o pH 4,5, né? Aqui a gente tem um pH que é um pH ácido, né? Aonde acontece realmente essa digestão óssea, bem na região mais embaixo, né? Próximo de onde a gente tem o processo de reabsorção óssea. Isso é chamado de lacuna de Rothschild, que foi também o autor que também fez a descrição desse fenômeno, que é um fenômeno de reabsorção óssea que envolve toda uma cascata, né, bioquímica, que vocês veem o evento de 1 a 9, né, que no final você tem a secreção, né, lisossomal de algumas enzimas lisossomais, uma própria catepsina, que vai fazer então a digestão desse osso aqui calcificado. Todo esse processo depende de energia, etc., e dessa célula super especializada que é o osteoclasto, que senta ali e vai fazendo aquela digestão para a parte inferior. Aqui os detalhamentos do osteoclasto, como eu estava falando para vocês, essa célula multinucleada, né, fazendo a digestão. Aqui também é o osso já maduro, a osteoclasto fazendo a digestão. Aqui tiver uma regiãozinha mais clara, onde é essa lacuna de Rothschild, que eu estava mostrando para vocês. Aqui também todo o processo de digestão acontecendo. Aqui novamente, né, osso já maduro, né, o processo todo de osteoclastos aqui contribuindo para o remodelamento ósseo. Para finalizar essa descrição de tipos celulares, né, também do osteoclasto, a gente vê o que pode acontecer se você não tiver
essa reabsorção óssea. Então, como eu falei para vocês, o osso está sempre sendo reabsorvido, né, com controle hormonal, né, osteoblasto e osteoclasto fazendo essa reabsorção, e aqui a gente tem um fenômeno da osteopetrose, que são ossos extremamente densos, com oclusão de espaços medulares, quando a gente não tem a função do osteoclasto. Aqui um osso normal, no tamanho, você vê pela densidade no raio-x, né, a parte externa e interna diferente. Agora, no indivíduo que não tem essa ação de reabsorção óssea, o osso aqui fica mais denso, menor, né? E os espaços, a medula que fica aqui no interior não se forma mais, né? Ou não está presente, ok? Então, a gente vai dar mais uma pausa para ir para a parte de ossificação. A gente vai ver os dois processos de ossificação. Mas espero que vocês tenham entendido aí o processo de diferenciação celular, né? Principalmente osteoblastos e osteoclastos, e essas diferenças entre osso compacto, osso esponjoso e organização óssea, né? O sistema de Harvard e também sistemas de Volkmann, as lamelas, essa organização óssea, ok? Então, muito obrigado.